Olá, galera da EJA, como estão vocês? E aí, os estudos, como estão? Estão fazendo as atividades? Pessoal, não desanime, vamos à luta, vamos em frente. Todos nós temos problemas, não é? Esse desestímulo não vai ficar desestimulado por alguma coisa. Vamos à luta, vamos ter foco, vamos procurar o objetivo de vocês. Essa aula está lá gravada, vocês também têm acesso ao portal. Quem não tiver acesso, peça ajuda ao professor, por algum motivo de internet, alguma coisa assim parecida, porque não sabe mexer, mas a realidade é essa. Então, vamos lá, peça ajuda. A gente não precisa estar se afogando, não, tem que gritar, pedir ajuda mesmo. Corram atrás, peça ajuda ao professor. Professor, me envia aí o link. Professor, me envia a aula que eu estou sem condições de baixar a internet, pela internet. Então, a gente tem que correr atrás mesmo. A gente não consegue as coisas sentado, não. Certo? O portal lá está ótimo, com várias aulas. Quem puder e tiver acesso por tempo, né, também, de ir lá visualizar. Tem muitas aulas legais. Tanto aulas que é do conteúdo de vocês, como de outros. E também uma forma maior de aprendizado. Não se perde nada, né? De a gente conhecer, ter conhecimento de outras coisas. Então, acesse lá o portal, Estudo de Casa também é minha, quem puder. E vamos para frente, bola para frente. Hoje a nossa aula é de português e o nosso tema de hoje é tipos de operadores argumentativos. Hoje vamos ver os tipos. Está lá na página 63 do material de vocês, quem tem o livro. Acompanhe, dê uma lida. Responda a atividade do livro, que tem lá também nessa página 63, 64. Envie para o professor, converse, fique sempre tendo contato, que não seja no grupo, mas no particular de vocês. Certo, galera? E vamos lá ver o material que preparei para vocês. Nosso papel de entrada, né, de parede, EJA, Educação de Jovens e Adultos. Desenvolvimento textual, coesão, referência e operadores argumentativos. Vamos ver esse tempero todo que é que vai dar, né, para uma produção textual. Elementos da textualidade. Aceitabilidade, é texto escrito e interpretação do leitor. Intencionalidade é o objetivo. Situacionalidade é o contexto. Intertextualidade, diálogo com outros textos. Informatividade, grau de expectativa da informação. Coesão e coerência. Esses são os elementos de uma textualidade. A coesão e a coerência. Coesão estabelece a ligação, a articulação gramatical dos elementos de um texto. Garante a sequência das ideias e a organização estrutural do enunciado do texto. Então, está garantindo que você tenha uma fácil compreensão da ideia do que é que quer passar. Aí é a coesão de um texto. A coerência, vamos ver agora o que é. É relação e articulação entre as ideias. Aqui dá as ideias, né? Tem as palavras e aqui faz a articulação. Faz a junção para deixar, né, as ideias bem presentes no texto. Continuidade de sentido, diz respeito às informações e a elemento de textualidade. Elementos de coesão, referência, situação, eclipse, conexão lexal e operadores argumentativos, conectivo e conjunções. Referência. A referência é retomada de termos ou ideias já mencionados no texto. Anáfora ou que ainda serão citados, que chamam catáfora. Então, aqui é um pedaço de texto que está fazendo, tem o nome de referência. Nos Estados Unidos, vou ler aqui para vocês esse texto, né?
Nos Estados Unidos, alguns estados adotam como solução para os crimes de homicídio que acometem o país o castigo máximo para quem retirar uma vida humana, a pena de morte. Eles estão entre os países que mais fazem o uso da penalidade, assim como a China e o Irã. Há quem acredite nela como possível solução para o alto índice de violência existente no Brasil, defendendo-a como principal maneira de lidar com uma situação cuja solução parece longe de ser encontrada lá. No entanto, a cultura no qual a população está enraizada difere da existência em nosso país, principalmente no que diz respeito às políticas de segurança pública e à concepção de direitos humanos. Então, aqui teve essa referência, né, sobre a violência, sobre a penalidade máxima, fez essa retomada dos termos e ideia mencionado no texto, né, que dá o sentido de anafra, e que ainda serão citados são as canafras. É chamado de texto de referência. Substituição é uma colocação de um item lexal no lugar de outro, ou até de uma oração inteira. Vamos ver aqui um exemplo da substituição. Os cidadãos, independentemente da natureza do indivíduo, devem zelar pelo respeito à vida humana. O Estado também, ainda que muitas vezes não pense assim. Existem outros meios de castigar os crimes de assassinato e é função do governo do país adotar um que não perpetue a mesma violência. Então, aqui fazendo referência o referente a esse texto aqui, de referência. Foi resumido, substituiu, né, penalidade e outras formas, e deu a substituição de várias palavras, ficou reduzido. A elipse. Omissão que não prejudica a compreensão do texto, seja de um termo citado anterior ou não, para evitar repetição. Aqui vamos, setores de inteligência e segurança do governo e das Forças Armadas manifestam preocupação com a falta de tempo para a elaboração da legislação. Há hoje 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O mais antigo é de 1991 e o mais recente foi apresentado em 2012. Algumas escolas da rede pública no Brasil, apesar dos problemas estruturais e das falhas na gestão das secretarias de educação dos estados, encontram-se entre as principais referências de ensino no país, apresentam como principal fonte para o sucesso uma forte rede de colaboração dentro das comunidades em que estão inseridas. Então, vejo aqui que teve uma omissão de certas palavras, ou de certos, tanto no primeiro texto como no segundo. Um falando de segurança, né? E o outro falando das escolas da rede pública. Elipse quer dizer omissão que não prejudica a compreensão do texto. Teve, sim, omissão aqui de alguns fatos, e aqui também. Mas não prejudicou a compreensão do texto, do que quis falar, né? Um sobre a segurança pública e outro das escolas, sejam de termo citado anteriormente ou não, para evitar a repetição. E ficou bem elaborado mesmo assim. Conexão lexal. O que é que isso é? Repetição de um termo ou uso de sinônimos, hiperonímenos, hiponímenos ou expressões que
substitui outros termos no texto. Então, é isso aqui o que é uma conexão lexal. Repetição de um termo ou uso de sinônimos. Este texto aqui foi utilizado uma conexão lexal. Vamos ler aqui para a gente entender do que é que está falando esse texto. Infelizmente, para aumentar o número de seres vivos que nunca mais poderão ser vistos, mais um desapareceu, mais um quê? Mais um desapareceu do planeta. Trata-se do coga oriental, uma subespécie norte-americana de puma concolor, cujo nome científico é Felis concolor. Há mais de 40 anos, desde 1973, na lista dos norte-americana de espécie ameaçada. O felino já não era visto há quase 80 anos, apesar de relatos dizem avistar a subespécie na parte oriental da América do Norte. Oficialmente, ela foi vista pela última vez em 1938, morta. Os relatos parecem confundir panteras da Flórida ou outras subespécies que foram recolocadas ou fugiram de cativeiros com o coga oriental. O mais triste é que o animal já habitou uma grande extensão dos territórios canadenses dos Estados Unidos e foi justamente a caça predatória de imigrantes europeus e o grande desflorestamento da região em que vivia que fizeram com que essa espécie desaparecesse. Então, foi utilizado aqui nesse texto, né? Repetição de um termo ou do uso do sinônimo. A espécie, o animal, só para dar o sentido ao texto. Operadores argumentativos. Estabelece a relação de sentido entre as ideias e afirmações presentes no texto. São principalmente elementos linguísticos carregados de significado como conjunções e expressões que estabelecem conexão entre os elementos do texto. Os operadores argumentativos. Temos aqui a causa, que é uma explicação. Você vai usar o porquê, que, já, pois. Aqui são todos essa função. Por causa de, em função de, na medida que, uma vez que, em virtude de, por quanto, visto que e haja visto. Então, esse daqui é um operador argumentativo. Causa e explicação. Temos aqui conclusão e reparticulação, finalidade e propósito, oposição de ideias, adição e continuação, tempo e ordenação. Todos eles aqui dão esse sentido. E tem entre outros, tem muito mais. Aqui só foi um pedacinho de como vocês, né, fazerem uma referência, um relato, uma redação, um resumo com esses operadores de argumentativo, argumentando algo, né? E agora vem o nosso desafio. Vamos a praticar. Complete os espaços com os operadores argumentativos adequados. Tem no livro de vocês essa atividade, viu? Responda aqui e lá e envie para o professor. Temos aqui 4 letrinhas, as frases estão aqui e esse vocês vão encaixar em uma dessas frases aqui que fique legal, beleza, ótima, como vocês queiram dizer, chamar, colocar essas aí, que fique adequadamente em cada frase. Certo, galera? A partir da página 63 e 64, viu? Está lá esse assunto, essa atividade para vocês, está no livro de vocês. O link da atividade está aqui ao lado e a mensagem da semana. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você.
corra atrás, vão à luta, tenham e mantenham foco. Vamos procurar, né, vencer esta batalha. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.